é possível que um ente federado, como um município, por exemplo, utilize parte do valor que foi depositado em um processo judicial ou em um processo administrativo em que figura como parte para o pagamento de precatórios? A resposta é sim, e eu vou te explicar por quê no podcast de fundo dessa semana. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal apreciou o teor da Lei Complementar 151 de 2015 e entendeu que a previsão que consta nessa Lei Complementar Federal não viola a Constituição, não implica violação ao direito à propriedade, tendo em vista que o teor dessa lei prevê que os depósitos judiciais e administrativos em litígios, sejam judiciais ou administrativos, que envolvem entes federados, deverão ser feitos em instituições financeiras oficiais e poderão ser usados parcialmente para o pagamento de precatórios. De acordo com o teor da Lei Complementar 151 de 2015, que foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, até 70% do valor desses depósitos judiciais e administrativos podem ser empregados pelos entes federados para o pagamento de seus precatórios, sendo que 30% no mínimo desse valor de depósito judicial administrativo deverá ser guardado em um fundo de reserva, justamente para que haja a devolução, desse valor, se a Fazenda Pública, se o ente federado for derrotado em um processo judicial e aquele que litigou, aquele que atuou contra a Fazenda Pública, contra o ente federado, numa instância litigiosa, possa receber o valor acrescido de juros e correção monetária. Logo, não há, segundo o Supremo Tribunal Federal decidiu, nenhum tipo de inconstitucionalidade, seja material, seja formal, na Lei Complementar 151 de 2015. Isso porque está protegido o direito de propriedade daquele que depositou voluntariamente esses valores para poder litigar contra a Fazenda Pública, já que haverá essa reserva de um montante de no mínimo 30% desse valor que não poderá ser usado pelo ente federado, caso haja uma decisão favorável ao administrado, ao indivíduo, à pessoa jurídica de direito privado que figura no polo oposto ao poder público nesse litígio em que houve o depósito voluntário. Também não há violação da competência para legislar sobre o tema. A Lei Complementar 151 de 2015 é uma lei complementar criada pela União e trata de tema de direito civil, trata de tema de direito processual, já que envolve precatório, depósito judicial, quando se tem um litígio que foi levado ao Poder Judiciário, e ainda envolve questões que estão relacionadas a direito financeiro e orçamento, sendo que direito civil e processual civil é tema de competência legislativa privativa da União, e direito financeiro e orçamento, tema de competência concorrente da União e Estados DF, e, portanto, a União pode criar normas gerais sobre o tema, como essas que estão estampadas na referida lei complementar. Por fim, o Supremo deixou claro que o teor da Lei Complementar 151 de 2015 não pode jamais ser considerado um empréstimo compulsório, porque o indivíduo ou a pessoa jurídica de direito privado, que faz o depósito valor para poder atuar em um processo judicial ou litigar em um processo administrativo contra o poder público, o faz voluntariamente. Não há uma imposição para que esse depósito seja feito. E, portanto, isso faz parte da estratégia processual traçado por aquele que vai atuar em um contencioso contra a Fazenda Pública. Portanto, é constitucional, não há nenhuma irregularidade a Lei Complementar 151 de 2015, que autoriza os municípios brasileiros, os estados, o DF e a União, empregar até 70% do valor dos depósitos judiciais para o pagamento de seus precatórios. Lembrando que são depósitos judiciais referentes a contencioso em que o ente federado que vai utilizar esse montante, que foi depositado em uma instituição financeira oficial, figure como parte. Eu espero que você tenha gostado do podcast que foi da semana. Eu agradeço sempre a audiência de vocês e confirmo o nosso compromisso de sempre trazer conteúdo atualizado e em total sintonia com a jurisprudência dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do TSE e demais tribunais. E peço, se você ainda não fez isso, para ativar a notificação no nosso canal no YouTube,
na sua plataforma de streaming digital, como Spotify, porque esses podcasts são publicados nessas plataformas. E com a notificação, mais gente vai receber o nosso conteúdo. Isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, porque se entende que o conteúdo é relevante e, portanto, ele é disponibilizado para mais pessoas. Também convido, se você ainda não conhece, para você conhecer o EAD Grifon, que é um núcleo aqui da Grifon, focado exclusivamente na capacitação de agentes públicos, servidores públicos, empregados públicos, agentes políticos, cidadãos, que querem aprender mais sobre direito público, sobre temas afeitos à administração pública brasileira. Nós temos vários cursos disponíveis, você pode se matricular imediatamente no endereço que aparece aí na tela, começar suas atividades hoje e, ao final, receber um certificado da Grifon. E a gente volta, como de costume, na próxima semana com mais um podcast. Até lá!